Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise funcional do comportamento e hoje nós vamos falar sobre o comportamento de aposta. E do jeito que eu sempre gosto de começar, vamos tentar fazer uma pequena lista de quais são as possíveis respostas contidas em aposta, em apostar. A primeira que vem na minha cabeça e que talvez passe na de vocês também é a de apostas esportivas. Qualquer pessoa que hoje assista futebol, pelo menos se depara aí com umas 5 propagandas de casas de aposta por jogo. Fora as que tem na camisa dos times de futebol. Nós temos também máquinas caça-níquel. Máquinas caça-níquel. Ou níqueis, não sei se assim se escreve. Nós temos loteria, por que não? E nós temos o jogo do bicho. Jogo do Bicho, pessoal, é um jogo bem popular aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se na cidade de vocês também. Em que você pode apostar, seja em um animal ou em um número. E sempre tem o seu equivalente, né? Uma correspondência. Isso é contravenção. Não sei se isso é algo que existe só aqui no Rio de Janeiro ou em outras cidades também. Então, se você é de outra cidade, me conta aí nos comentários se existe um jogo como esse na sua cidade. E antes que nós escolhamos uma dessas respostas específicas, como eu sempre faço para a nossa análise funcional do comportamento, eu queria mostrar algo para vocês que é presente, é intrínseco a todos os tipos de aposta, sejam elas qual for, esportiva, caça-níquel, jogo do bicho, loteria, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui para o nosso modelo de análise funcional do comportamento e eu quero mostrar isso aqui para vocês. Eu vou colocar uma resposta genérica de aposta, tá? E aí eu vou colocar... Eu vou dar um Ctrl C, pessoal, e vou preencher duas ao mesmo tempo. Fiquem tranquilos que eu vou desacelerar e vou explicar por que eu estou fazendo isso daqui a pouco. Uma das consequências possíveis para o comportamento de aposta é o ganho financeiro. Faz sentido? Acho que faz, né? Só que nem sempre uma pessoa ganha. Às vezes a pessoa tem a perda financeira, certo? Quando uma pessoa ganha, qual é a relação funcional entre a resposta e a consequência? É de reforço, positivo. O R mais. Porque a pessoa apostou e houve o acréscimo de um estímulo apetitivo a partir da resposta. Ela ganhou dinheiro. E o efeito que isso tem para a vida da pessoa, efeito que é o subproduto emocional da consequência gerada pelo comportamento, é de satisfação. Uma pessoa costuma ficar feliz quando ela ganha dinheiro, né? O dinheiro que é um reforçador condicionado generalizado. Por que um reforçador condicionado generalizado? Porque ele permite que nós façamos muita coisa, né, pessoal? A gente consegue comprar coisas, carro, casa, comida, consegue fazer passeios, viagens. Por isso que é generalizado, porque a partir desse estímulo nós fazemos muitas outras coisas, nós alcançamos muitos outros estímulos reforçadores. Acontece que, se a gente olhar para a nossa análise funcional aqui de baixo, uma consequência possível para o comportamento de apostar, que inclusive eu acho que é a mais frequente, a mais presente, é a de perda financeira. E qual é a relação funcional entre apostar e perder dinheiro? É uma relação funcional de punição negativa, porque há a retirada de um estímulo apetitivo a partir da resposta daquela pessoa. Ela tem uma subtração do dinheiro, que é um estímulo reforçador condicionado generalizado. Então, uma punição negativa. Ela é punida pela subtração dessa quantia, e quando uma pessoa costuma perder dinheiro, pessoal, ela se sente talvez frustrada, dentre outros possíveis subprodutos emocionais aí. Então, pessoal, por que eu decidi mostrar isso de antemão para vocês? Para ilustrar como o comportamento de aposta, ele ora incide em um ganho, ora ele incide em uma perda.
E isso independe um pouco da resposta. Nós não temos um controle sobre quando o Vasco vai ganhar ou vai perder. Nós não temos um controle sobre o número que será sorteado na loteria. Nós não temos controle sobre qual girada da manivela produzirá a combinação que vai nos premiar. Então, é um comportamento de baixa discriminabilidade sobre a disponibilidade do reforço. Ora, nós apostamos e somos reforçados, ora, nós apostamos e somos punidos. Comportamentos que são reforçados em um momento e não são reforçados em outro, quer dizer que ora produzem reforço e ora não produzem reforço, nós dizemos que são comportamentos mantidos por reforço intermitente. E por que eu estou falando isso com tanta veemência? Porque comportamentos mantidos sobre reforço intermitente são de difícil extinção, são de difícil modificação, pois há a baixa discriminabilidade da disponibilidade do reforço. Então a pessoa não sabe qual é a girada da manivela que vai produzir a combinação. Então ela continua ali girando, girando. Como se não bastasse esse reforço intermitente, também é um comportamento que é mantido por um esquema de intervalo variado. O que isso quer dizer? Um esquema de reforço de intervalo variado. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico mais no detalhe tanto o reforço intermitente como os esquemas de reforço diferencial. Mas, grosso modo, o esquema de reforço de intervalo variado, ele fala sobre um comportamento que produz o reforço em intervalos variados de tempo, o que tem um efeito sobre a resposta, que é o comportamento de apostar, de uma manutenção de uma taxa de respostas, ou seja, do apostar frequente e constante. Em outras palavras, pessoal, o comportamento de apostar tem tudo para ser algo extremamente viciante e de difícil mudança, como o pessoal costuma falar. Aqui eu estou usando dois termos populares, mas é importante se ter, então, esses dois conceitos que são palavras-chave para se entender o comportamento de aposta na análise do comportamento, que é o reforço intermitente e o esquema de reforço de intervalo variável. Ok. Agora, pessoal, que eu já fiz essa ressalva sobre a função financeira, entre aspas, do comportamento de aposta, eu gostaria de ir para uma parte que eu considero, assim, pessoalmente, a mais interessante do comportamento de apostar e da análise desse comportamento, porque é a parte que muitas pessoas sequer prestam atenção, que elas não pensam, e que, na verdade, costuma ser o mais importante para que nós consigamos modificar e tratar esse comportamento, tá? Que é o seguinte. Aqui eu já vou especificar uma resposta de apostar, tá? E a gente vai estar falando da aposta esportiva. Aposta esportiva, eu me refiro, por exemplo, a quando uma pessoa aposta que um time de futebol vai ganhar, aposta em um resultado. Quando nós falamos do evento de aposta esportiva, é importante ter a dimensão, ter a ideia de que alguns comportamentos eles estão em uma cadeia comportamental ou eles estão acompanhados de outros comportamentos. O que eu quero dizer? Normalmente, quando uma pessoa aposta, ela não só aposta, como ela também assiste o jogo de futebol, como ela também fala sobre a aposta com os amigos. E isso é bem compreensível quando nós pensamos sobre o próprio assistir futebol. Normalmente, o ambiente que uma pessoa assiste o jogo de futebol é um ambiente familiar, é um ambiente de entretenimento, como no bar com os amigos, ou até mesmo no jogo de futebol. Então, repare que é um comportamento que é acompanhado por uma série de outros comportamentos, né? Assistir futebol não é só sobre futebol, como os fãs de futebol falam. Assim como a aposta esportiva acaba não sendo só sobre o dinheiro, acaba não só sendo sobre a aposta, tá? E o que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos sobre o comportamento de aposta, então, nós conseguimos imaginar com facilidade uma pessoa
conversando com os amigos sobre a aposta que ele fez. E sendo, às vezes, até incentivada, ou recebendo atenção, recebendo algum tipo de incentivo, de força dos amigos. Nós conseguimos imaginar essa pessoa ali, talvez um pouco agitada, um pouco entretida com essa situação. Tá? E aí o que acontece? Se nós pensamos em uma pessoa que está em uma operação estabelecedora de privação de lazer e uma operação estabelecedora de privação de entretenimento, o comportamento de aposta acaba sendo potencializado por outras funções, por funções secundárias, por funções que costumam estar ocultas, que são a consequência, por exemplo, de entretenimento, que é assistir o jogo, que pode ser também a convivência social. Eu vou até discernir aqui, né? Entretenimento, que é assistir o jogo, e eu vou botar convivência social como outro estímulo, porque é outro estímulo. Convivência, ou melhor, vou botar atenção dos amigos. Atenção dos amigos. Tá? Repare que aqui a gente ainda nem falou de dinheiro, certo? Então, repare, pessoal, que a operação estabelecedora, que tem um outro vídeo aqui no canal que fala especificamente sobre esse tema, que é um estímulo antecedente responsável por estabelecer o potencial reforçador de um estímulo, pode fazer com que novas funções apareçam a partir do comportamento de aposta. Aqui, pessoal, eu não estou querendo inventar coisa, eu estou falando algo que eu já vi na prática clínica, que eu já vi na realidade com alguns amigos, de que algumas pessoas acabam apostando por tédio. Na verdade, elas nem estão muito interessadas ali no prejuízo ou no ganho financeiro que elas podem ter a partir daquela situação. Elas, às vezes, estão em um antecedente, né? em uma situação do final de semana, que é um estímulo contextual para o comportamento. Final de semana que costuma esperar-se ser um momento de lazer, de descanso. Acontece que, se uma pessoa não tem uma atividade programada de lazer, de descanso, se essa pessoa não faz uma caminhada, não pratica um esporte, não faz. Não tem a possibilidade, às vezes, o acesso à TV, ao jogo de futebol, acaba sendo o estímulo discriminativo para que ela possa ter esse momento de descanso. E se uma pessoa não tem acesso a fontes de entretenimento, ela vai usar aquilo que ela tem, aquilo que está sob o alcance dela. E às vezes pode ser a aposta. Então, pessoal, tudo isso para dizer que o comportamento de aposta pode ser mantido por outras relações funcionais de reforço que não só o financeiro. Pode ser mantido por reforço positivo pela produção de entretenimento e também de atenção dos amigos. Carlos, o que você quer dizer com atenção dos amigos? Fácil, pessoal. Imagina um grupo do WhatsApp em que se fala de futebol e aí um camarada manda um print de uma aposta que ele ganhou, ou então de uma aposta que ele fez. Existe um murmurinho ali por trás daquilo. E nós sabemos que a atenção é um reforçador condicionado para a espécie humana. Afinal de contas, a colaboração, a vida em comunidade, foi um comportamento selecionado que fez com que a nossa espécie perpetuasse, com que as nossas chances de sobrevivência frente ao ambiente aumentassem. Ok. Voltemos aqui para a nossa análise. E aí, quando nós falamos então do comportamento de aposta, repare que ela pode ter um efeito emocional de satisfação, diversão, independente do ganho ou da perda financeira. E aí, olha que interessante, se eu vier aqui e eu der um Ctrl+C, Ctrl+V nessa análise, vou até tirar minha câmera aqui para vocês verem melhor, e nós
colocarmos assim, ó, ganho financeiro. Nesse aqui. E nós colocarmos perda financeira. Nesse aqui. Aqui nós teremos mais uma relação de reforço. Enquanto nessa aqui, nós teremos, na verdade, uma nova relação, só que ela vai ser de punição negativa. Só que o que é importante de se dizer? O fato de que esse comportamento produziu, dentre as consequências, um estímulo que tem uma relação funcional punitiva, isso não anula as outras funções reforçadoras. Então, é quase como se, mesmo quando o sujeito perde, ele ganha. E por que eu estou falando isso? Para dizer que o comportamento de aposta é muito pervasivo. Mesmo quando existem aparentes mil motivos para que uma pessoa deixe de apostar, existem ganhos secundários que estão ali motivando com que ele permaneça apostando. Para quem está de fora, então, às vezes, pessoal, é muito óbvio os motivos pelos quais aquela pessoa tem que parar e a gente não consegue entender por que ela não para de apostar. Só que quando nós fazemos uma análise funcional do comportamento daquela pessoa à luz dos antecedentes, que são as operações estabelecedoras, que são os estímulos contextuais, nós conseguimos entender, compreender de por que aquela pessoa continua apostando. E a partir dessa compreensão, a partir dessa, vou até botar minha câmera aqui. A partir dessa compreensão, a partir dessa descrição da função do comportamento de aposta daquela pessoa, nós podemos elaborar estratégias de mudança, de intervenção bem delineadas. Tá? E nesse caso aqui, por exemplo, para uma pessoa que o comportamento de aposta tem a função de entretenimento e de atenção dos amigos, nós podemos pensar em comportamentos alternativos que não a aposta que possam produzir esses efeitos. Essa pessoa pode pensar em cultivar outro hobby, que ela possa pensar, por exemplo, em jogar futebol, em praticar algum esporte, em aprender a cozinhar, em pescar. Nós podemos fazer com que essa pessoa se programe a conviver com os amigos fora de situações esportivas especificamente, né, de assistir esporte, que por si só o evento esportivo acaba sendo um antecedente para que a pessoa aposte. Então, nós conseguimos pensar em alternativas que cumpram a função secundária do comportamento de aposta sem ter essa relação financeira. Aqui, pessoal, eu vou voltar para a nossa análise funcional só para fazer alguns ajustes e deixar ela bonitinha. Aqui eu acabei escrevendo errado, vou corrigir. Financeira, tá? Eu vou grifar tudo em vermelhinho para que... Em vermelhinho não, nas cores que ficam correspondentes às relações funcionais. Frustração. Tá. Verde para o que é reforçador. Vermelho para o que é punitivo. Tá? E aí a nossa análise funcional pode ficar mais ou menos assim. Tá bom, pessoal? Aí eu vou criar um novo slide aqui para falar um pouco sobre possíveis antecedentes E aí, pessoal, eu criei aqui esse outro slide que vai falar sobre antecedentes comuns ao comportamento de aposta,
que é, por exemplo, estímulo contextual de dia da semana, operações estabelecedoras. Deixa eu corrigir aqui. De entretenimento, convivência social, de dinheiro, também faz com que algumas pessoas façam isso. Regras. Muito comum que quem aposte acabe desenvolvendo algum tipo de comportamento supersticioso. Então, ela acaba associando um resultado, uma consequência de uma aposta a algo que ela fez ou que ela deixou de fazer. Aqui é difícil de especificar, mas eu vou tentar trazer um exemplo. Como, por exemplo, se eu for disciplinado, eu sempre vou ganhar. Eu sempre vou ganhar. E aí a pessoa desenvolve algum tipo de protocolo, de sistema de aposta que, em tese, faz com que ela ganhe. Só que a gente sabe que, por mais que exista, que ela faça um sistema como esse, ela nunca vai ter um controle sobre o desfecho da aposta. Tá? Mas é importante. Estimulação aversiva, como a vergonha. Nós sabemos que, em algum ponto, as pessoas que apostam acabam recebendo algum nível de julgamento das outras pessoas. E aí elas acabam usando o próprio comportamento de aposta como uma espécie de compensação, de estratégia de esquiva experiencial. Né? Elas apostam para evitar o sentimento de vergonha, ou então para reparar a própria perda financeira. Vergonha, perda financeira. Tá? Então aqui, pessoal, estão apenas alguns dos possíveis antecedentes para que uma pessoa aumente a probabilidade da emissão de uma resposta de apostar. Até um outro estímulo contextual, recebimento do salário. Quando uma pessoa tem acesso a dinheiro, é possível que o comportamento aumente de frequência. Tá? Pessoal, importante dizer que a finalidade desse vídeo não é esgotar hipóteses sobre análise comportamental do comportamento de aposta, é só de trazer uma visão com algumas palavras-chave que são importantes para fazer a análise desse comportamento. Tá? Palavras-chave essa que eu diria que são, então, reforço intermitente, que é um comportamento de difícil modificação, de difícil extinção. Um outro que é esquema de reforço de intervalo variável, que mantém o comportamento em uma taxa de resposta constante. E é a de funções ocultas ou de funções secundárias do comportamento. Quando nós pensamos em aposta, normalmente nós pensamos em alguém que quer ganhar dinheiro, mas não necessariamente o comportamento de aposta é mantido somente pela consequência financeira na vida dessa pessoa. Às vezes, esse comportamento pode ser potencializado por operações estabelecedoras que estabelecem a função de convivência, de entretenimento para aquela pessoa. Tá? Falamos também brevemente sobre o comportamento de aposta que é potencializado pela própria estimulação aversiva, pela própria vergonha. Então, aquela pessoa que perde dinheiro, ela se sente mal, e aí, com pouco dinheiro, ou então recebendo algum tipo de julgamento, de não entender, de futebol, não sei o que, ela precisa se livrar desse tipo de conceito, se livrar dessa emoção, e aí ela aposta quase como uma tentativa de reparação. E a palavra-chave para isso é a estimulação aversiva que potencializa o comportamento de aposta. Então é aquilo, a pessoa perdeu agora, mas ela pensa, não, mas eu vou dobrar a aposta para quebrar a banca. Né? Só que a gente sabe que se ela fizer isso e ela perder, vai piorar muito
o efeito emocional que ela vai ter a partir desse comportamento, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com quem você acha que pode se interessar e, por favor, se inscrevam no canal para me incentivar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, tá bom? Um abraço, até mais!